Olá pessoal, bom dia. Espero que todos aí do sexto ano estejam bem, passando por esse período aí de quarentena. Não pode esquecer de se cuidar. Então hoje nós vamos iniciar mais uma aula nossa aqui. Hoje nós vamos falar sobre números primos e números compostos, que vocês vão encontrar no livro de vocês na página 77 e 78. Se você não está com o livro em mãos, você pega o seu livro rapidinho e abram lá nessas páginas aí, tá ok? Então, o que vem ser número primo? O número primo, eles são aqueles números que possuem dois divisores. Quais são esses dois divisores? O número 1 e o próprio número, certo? Então, toda vez que você vê um número que apresenta dois divisores, o 1 e ele mesmo, a gente chama esse número de número primo. Então aqui nós vamos verificar agora um número aqui, ver se ele é primo ou não. Nós temos aqui, olha, o número 127, ele é um número primo? Então vou verificar se ele é um número primo, olha, 127. Eu vou dividir por 2. Né? Logicamente, dividindo por 2, de acordo com o critério de divisibilidade que a gente estudou, o número para ser divisível por 2, ele precisa ser par. E o 127 ele não é par, ele termina em 7, certo? Ele é ímpar. Então vamos dividir só para poder o quê? Encargo de consciência, tá? 12 dividido para 2 dá 6, sobra 0, abaixo 7. 7 dividido para 2 dá 3. 3 vezes 2 dá 6. Para chegar a 7 falta 1. Fechei a conta. Viu? Sobrou 1. O 127, eu vou ver se dá para dividir por 3. Né? Então vamos lá. De acordo com o critério de divisibilidade que a gente estudou, o número para ser divisível por 3, a soma dos seus algarismos tem que dar 3, 6 ou 9. Sem fazer a divisão, tá, gente? Então, somamos os algarismos, ó. 1 mais 2, 3, mais 7, 10. Aí, somou de novo. 1 mais 0, 1. Ou seja, a soma dos algarismos deu 1. Tinha que dar 3, 6 ou 9. Então, 127, ele não vai ser divisível por 3. Mas vamos lá, cargo de consciência de novo, olha. 12 dividido para 3 dá 4. 3 vezes 4, 12. Para chegar a 12, nada. 0. Abaixo 7. 7 dividido para 3 dá 2. 3 vezes 2, 6. Para chegar a 7, 1. E assim vai. Vamos lá. 127. Ele pode ser divisível por 4? O 127 ele não vai poder ser divisível por 4. Por quê? Os dois últimos algarismos eles tinham que ser um número que tivesse na tabuada de 4. A gente não tem 27 na tabuada de 4. Então, não vai ser divisível por 4. 127, eu vou poder dividir para 5? Não, porque de acordo com o critério de divisibilidade, o número para ser divisível por 5, ele tem que terminar em 5 ou 0, tá? Então, não vai ser divisível. Porque a gente está usando os critérios de divisibilidade. A gente estuda o critério de divisibilidade justamente para isso, para quando chegar nessa situação aqui, a gente utilizar. Se você ainda está com alguma dúvida ou esqueceu algum detalhe, volta lá na aula de critério de divisibilidade, né, para vocês o quê? Fixarem bem esse conteúdo, tá? Porque isso ajuda muito na hora da gente calcular o MMC. O MMC e o MDC que a gente vai estudar mais à frente. Então vamos lá. Não dá para dividir por 5, porque não termina em 0 ou 5, certo? Então, o que vai acontecer? Logicamente, chegamos à conclusão de que o número 127, ele é primo. O 127 só pode ser divisível por 1 e por ele mesmo, que é o próprio 127. Então, isso aí, gente. O número, quando ele for primo, ele vai ter apenas dois divisores. O número 1 e ele mesmo. Aí a gente faz o quê? A gente prova fazendo essas divisões aqui, tá? Utilizando os primeiros números, tá bom? Aí nós temos aqui algumas informações importantes sobre os números primos, tá? A primeira informação é sobre o número 1.
Porque o número, para ser primo, ele tem que ter 2 divisores. O número 1, ele só tem um divisor, que é o próprio 1. Tá? Então, o número 1, ele não vai ser o número primo e nem vai ser o número composto. Vamos falar agora de número composto. O que vem ser número composto? Números compostos são aqueles números que apresentam mais de 2 divisores. 3 divisores, 4 divisores, 5 divisores e assim sucessivamente. Tá? Outra observação aqui, o número 2, ele é o único número par que é primo, né? Então, dos números primos, o único número que é par que é primo, é o número 2. Mas nenhum outro número, ele vai ser o quê? Primo, certo? Desde que seja par. O único par primo é o 2. Se aparecer outro par diferente de 2, ele já vai ser composto, tá? Se o número possui mais de 2 divisores, mais de 2 divisores, ou seja, 3 divisores, 4 divisores e assim por diante, a gente chama esse número de um número composto. Conclusão, gente, número primo, 2 divisores, o número 1 e ele mesmo. Número composto, ele tem mais de 2 divisores, tá? Por exemplo, eu tenho o número 36. Os divisores de 36. O número 1, o 2, o 3, o 4, o 6, o 12, certo? E o próprio 36. Tem o 18 também. O 18 e o próprio 36. Esses são os divisores do número 36, ou seja, tem mais de 2 divisores. Então ele é o 36, ele é um número composto, tá bom? Então olha só, no livro de vocês têm uma tabela chamada de Grifo de Eratóstenes, tá? Que esse grifo, ele mostra aqui, olha, na página 78, os primeiros números primos compreendidos entre 1 e 100. Todos esses números aqui que você vê circulado nessa tabelinha aqui, na página 78, né, ele é um número primo. Então, não existe uma fórmula para você determinar o número primo. O único jeito que você tem para poder fazer é criar uma tabelinha e indicar os números primos, tá? Fazendo o teste das divisões. Tá bom? Então, se você, no meio do exercício, você tiver algum número menor do que 100 e pedir para verificar se ele é primo ou composto, você vem nessa tabelinha na página 78 e vê. Se ele tiver circulado, significa que ele é primo. Se ele tiver cortado, significa que ele é composto. Esta tabelinha aqui vai auxiliar vocês bastante na hora de responder os exercícios da página 79, tá bom? Então tenham todos aí um bom estudo e nos vemos na nossa próxima aula. Um abraço a todos e se cuidem.